Que história é essa de cosplayer que teria sido supostamente espancado pelos seguranças da Brasil Game Show, a BGS? Vamos tentar entender o que aconteceu. Antes de mais nada, em histórias como essa, é sempre importante ressaltar o seguinte: a gente está ainda falando de uma situação que não foi completamente explicada por todas as partes envolvidas. De fato, a gente só ouviu até agora uma versão, que é o lado do Michael Giordano, que é o cosplayer que passou por essa situação. E quando eu digo que a gente só ouviu um lado, tem gente que imediatamente já reage com fúria, achando que isso significa que eu tô passando pano para um lado ou para o outro. Não. Para compreender uma situação objetivamente, por mais assim absurda que seja a denúncia, e na verdade, especialmente quando a denúncia é absurda, você precisa ouvir o outro lado para antes de você poder fazer seus julgamentos. Isso é importante. Isso, novamente, eu tenho que ressaltar isso. Isso não quer dizer que você está passando pano. Na verdade, é exatamente o oposto. O importante de ouvir o outro lado para entender todo o contexto do que aconteceu, entender detalhes que talvez uma das partes não está explicando, é para evitar fazer um julgamento precoce, baseado apenas em um dos lados. Às vezes você acaba saindo como tolo quando você faz isso. Então, tudo que eu falar aqui, leve em consideração que a gente está se baseando apenas na versão dada pelo cosplayer. Isso não significa que eu estou tirando a razão dele, só quero deixar isso bastante claro. O cosplayer em questão, como eu mencionei, Michael Giordano, ele postou um vídeo em seu Facebook, vou tentar lembrar de deixar o link, mas você sabe que nesse canal aqui isso é basicamente um meme já. Ele fez um vídeo no seu Facebook explicando quem ele é um cosplayer, ele faz cosplay do Coringa há muitos anos, participa de vários eventos do tipo e, de acordo com o que ele fala, nunca teve problema nenhum com a organização de nenhum evento. Dessa vez foi atípica. Porque o que aconteceu foi o seguinte: ele, depois de mais ou menos 2 horas de participação no evento, ele precisou ir pro carro para retocar a maquiagem, né, de Coringa e tomar uma água. Quando ele tentou voltar pro evento, ele foi barrado na entrada e disseram para ele que o QR Code que ele tinha, acredito que no celular, não dava múltiplas entradas. Você saiu do evento, você saiu e acabou. Né? E aí começou aquele bate-boca na entrada. O cara ficou obviamente chateado, porque claramente ele não sabia dessa política. Se ele soubesse, claro, que foi o que ele explicou no vídeo, eu não teria saído tão cedo do evento, né? Eu não paguei para ir só por 2 horas, foi o que ele quis dizer basicamente. E faz sentido. Nesse momento, eu imagino, ele não falou isso, mas entre as linhas pareceu que talvez ele tenha ficado um pouco agitado ali, né, aquela coisa. É uma cena bem comum do cliente que se sente lesado e começa a se exaltar um pouco. Não estou dizendo necessariamente que foi o caso do Michael, mas apesar de ele não ter dito isso, eu consigo imaginar que foi mais ou menos algo assim. Porque chamou, seja lá o que estava acontecendo ali na entrada, atraiu a atenção de seguranças. Ou suposta segurança. Se eu lembro bem nos detalhes da história, numa matéria que eu li no R7, as pessoas envolvidas não estavam uniformizadas, não estavam caracterizadas como seguranças, mas o contexto diz aparentemente que eram pessoas que trabalhavam para a organização do evento para prover segurança. Michael explica que os ânimos se exaltaram um pouco, os seguranças chegaram e tal, e no momento um deles teria puxado o moleque de supetão, né, feito alguma coisa lá fisicamente, pegou no cara fisicamente para o colocar para fora ali da situação. E aí ele fala que tentou, né, se desvencilhar do segurança, e nisso ele admite que talvez tenha batido num deles com a mão acidentalmente. Né? Achei até curioso ele ter adicionado esse detalhe, porque é bastante honesto da parte dele. Uma pessoa menos honesta teria omitido completamente que em tentar se defender, ele teria talvez batido no segurança. Eu achei curioso esse detalhe. É algo que pessoas em situações parecidas às vezes omitem. E aí nisso a situação ficou muito mais feia, ele foi levado para um canto lá dentro do evento e ele foi, de acordo com as palavras dele, foi espancado por aproximadamente 40 minutos, queimaram o cara com cigarro, ameaçaram ele de estupro, inclusive, porque ele estava caracterizado como o Joker no filme do Christopher Nolan, que tem um trecho do filme que o Joker se veste de enfermeiro, então ele estava de vestido basicamente, né? Então ele passou por isso, né? Foi espancado, agredido, de acordo com as palavras dele. Ele tem um boletim de ocorrência para corroborar isso, ele foi internado, ele postou várias fotos disso, fotos dos documentos da internação e tal. Então, pelo que tudo parece, né, ele não está inventando que bateram nele do nada. Realmente aconteceu uma agressão. Por sua parte, a BGS não parece ter se manifestado muito ainda. Falou para quem questionou o ocorrido que estão apurando, né, e obviamente se condenaram qualquer tipo de violência que aconteceu no evento. Eles não são a favor desse tipo de coisa, mas por enquanto está por aí. Até o momento da gravação desse vídeo não se sabe quem era a organização envolvida para prestar segurança para o evento, quem são os caras que teriam feito isso, né? Tá, é isso, é a versão do Michael e a BGS falando, estamos apurando o que é o que se espera de uma marca que se veja envolvida numa situação como essa. Eu tenho que adicionar logo aqui que essa cultura, se eu posso chamar assim, de segurança brutamontes, com poucas palavras, que chega já dando porrada aí, né? Infelizmente é muito comum no Brasil. A gente presenciou isso muito recentemente, naquele caso recente de um garoto que foi espancado por seguranças num shopping, num supermercado, por ter roubado um chocolate. E aí mais histórias do mesmo local começaram a aparecer com vídeos desses moleques sendo espancados e tal,
por pequenos furtos no supermercado. Isso é comum. Eu mesmo, numa situação... Olha que merda. Eu, por bobagem, poderia ter entrado numa história como essa. Eu estava em Fortaleza, em 2009, e eu moro no Canadá desde 2003, era a primeira vez que eu ia para o Brasil, e eu saí do Brasil muito jovem, eu era evangélico, não saía muito, a vida de balada era uma experiência que eu não tinha muito. Fui algumas poucas vezes, mas não tinha muito. O que acontece? Eu estava numa balada qualquer em Fortaleza, que eu não lembro onde que era, e aí eu tinha saído para voltar pro carro, para pegar a câmera, para tirar foto, né? E aí, olha só... Uma coisa que eu nunca tinha visto no Brasil e que não existe aqui fora é o negócio da comanda no bar, que você vai consumindo, vai colocando a comanda e na saída você paga. E eu não sabia disso, me deram esse papel na entrada, eu botei no bolso, nem me tocar do que era. E eu saí, né, simplesmente saí. E aí, maluco, eu não lembro se eu tava ainda chegando no carro voltando, 2 seguranças gigantes chegaram me pegando, já me empurrando na parede, perguntando cadê a comanda, cadê a comanda? E eu fiquei tão chocado que, tipo, eu achei, na minha cabeça, no momento, eu falei, mano, os assaltantes de Fortaleza estão alto nível, que os caras estão de terno e gravata. Porque eu achava que eu tava sendo assaltado, pra você ter noção. Vieram me arrastando de volta pro negócio, e como eu não bebo, a minha comanda tava, tipo, não tinha nada na comanda, né? E aí eu fui assim, que comanda, que comanda? Aí a mulher da porta falou, a comanda, o papelzinho, do seu consumo. Eu falei, tá aqui, eu não consumi nada, não bebo, tá aqui. Aí dei pra ela viu que tava em branco, e os caras viram que não tinha nada e simplesmente saíram, não pediram desculpa nem nada. Então, aqui fora, quem mora fora vai corroborar isso. A segurança, ela trabalha muito na questão de atendimento ao consumidor. A segurança não está lá para servir de um jagunço, de um brutamontes. Né? Eles estão lá para orientar pessoas que precisam de alguma ajuda, na maior parte das vezes. Eu trabalhei por muitos anos por uma empresa que provia segurança para um tribunal aqui em Calgary e parte do treinamento era isso. Você não é esperado de você entrar em confronto com alguém que está passando, não é nada disso. A maior parte do trabalho de segurança é orientar o cara que está procurando um banheiro, alguma coisa do tipo. É prestar atendimento ao consumidor. Eles chamam aqui de Customer Service. Obviamente, isso aparentemente não é muito comum no treinamento de seguranças do Brasil. Então tem isso, é uma coisa que eu já tive uma experiência, não passou nem perto do que o Michael Giordano passou, né, supostamente, mas eu entendo muito bem o que é isso, você de repente ser alvo de seguranças brutamontes que estão ali, né, para dar porrada se for preciso. Mais detalhes da história começaram a sair e eles não pintam um quadro muito bom pro Michael Giordano, porque o que tem sido repassado em mensagens anônimas, é importante ressaltar isso, mensagens anônimas em redes sociais, é que ele estaria, supostamente, assediando as cosplayers, gravando, tirando fotos sem consentimento dos seus participantes. Geralmente cosplayer se veste com roupas bem ousadas, digamos assim, e aí tem gente nesses eventos que tirando foto da bunda e tal, né, sem pedir permissão e tal, que é meio escroto, meio zoado. Essas pessoas que se trajam dessa forma, eles querem realmente aparecer. Eu digo isso, não digo isso de forma pejorativa. Eles querem serem vistos, querem que tire fotos, querem que... Enfim, você chega pra pessoa e pergunta, pedir pra tirar foto, é claro que ela vai deixar. Então não tem pra que ficar tirando foto escondidinho da bunda da mina, é meio zoado. Até porque, meu irmão, na moral, em pornô, em 4K, em realidade virtual na internet de graça pra você assistir. Você vai ficar batendo punheta da bunda da menina vestida de, sei lá, de Mulher Maravilha no evento, velho? Porra. Enfim, de acordo com essas denúncias anônimas em redes sociais, o Michael teria assediado as meninas, feito stories no Instagram, fazendo comentários jocosos sobre a sua aparência e tal. Esses vídeos não apareceram, né, eu queria muito ter visto isso se realmente aconteceu. Eu gosto de me contextualizar no geral do que aconteceu, mas até agora, até o momento, não apareceu, nenhum tipo de... Nada do que eles estão falando foi corroborado, nem por pessoas que teriam se sentido ameaçadas por ele, ou pessoas que foram, né, de qualquer forma lesadas por esse comportamento do Michael, não apareceram. Mas é o que estavam dizendo. Falaram até que ele tinha problema com a ex, dele teria batido na ex, um monte de histórias começaram a aparecer, né, e aí a internet é sempre assim, o pessoal tava do lado dele, aí uma certa parcela da internet agora falou, eu vi gente falando isso agora há pouco, então quer dizer que ele assedia mulheres? Achei que foi pouco, E eu fico pensando, mano, o que tá na cabeça dessas pessoas hoje em dia que alguém foi... Assim, o que a gente pode dizer com certeza absoluta desse caso é, esse cara foi espancado, ele tá todo fudido, teve passagem no hospital, tem o boletim de ocorrência, que ele sofreu agressões, não há dúvida alguma. A gente só não sabe todo o contexto da situação, e aí eu fico assim meio chocado que as pessoas... Cara, no Brasil já teve gente linchada por causa de boatos no Facebook. Me admira muito que as pessoas vejam alguém que sofreu tortura, basicamente, cárcere privado por... diz ele, coisa de 40 minutos, entre 40 e 60 minutos, e as pessoas mas eu vi essa postagem anônima aqui no Facebook que diz que ele bateu na ex, então tem mais é que ser torturado mesmo. As pessoas estão doentes, velho, essa que é a verdade. Essa é a situação que temos até o momento. Um cosplayer alega ter sido espancado por pessoas que compunham a segurança do evento da BGS. A BGS, por sua parte, seguiu o roteiro típico de empresas que se veem nessas situações. Falam que vão apurar, que estão apurando, que são contra a violência, blá blá blá. A maioria dos grandes youtubers não está se pronunciando sobre isso, eu até entendo, porque vários deles têm conexões com a organização do evento. Então, até, não estou dizendo que é certo, mas eu entendo por que estão calados. Vamos aguardar ouvir mais informações. Eu gostaria de ouvir qual é a versão do segurança,
segurança, por mais que, né, eu tenha um certo viés. Se eu vejo uma pessoa que apanhou sozinha versus vários brutamontes que bateram nele, qualquer que seja a versão desses caras, eu não sei, eu tenho uma tendência de ficar mais do lado do cara que apanhou, do cara, porque pra mim, na minha opinião, com algumas exceções, obviamente, né? Geralmente, quando é um monte de gente batendo num cara sozinho, esse monte de gente tá se excedendo. E pelo amor de Deus, gente, não vamos justificar cárcere privado, agressão física que levou a uma internação no hospital, boletim de ocorrência, tudo isso. Não vamos justificar isso dizendo assim, ah não, mas eu vi no Face que ele aparentemente xingou a menina lá, né? Nem sei direito, mas fez alguma coisa aí, então tá, tem mais que apanhar mesmo. Gente, por favor, mano, 2019, já, como eu falei, já teve gente que morreu, teve gente linchada nesse país por boato de Facebook. Então vamos com calma. Eu vi alguns influencers, gente que eu gosto, falando coisa do tipo no Twitter. E eu tive que falar, mano, sério que você vai justificar tortura porque um post anônimo no Facebook disse que o cara mereceu porque ele fez alguma outra coisa lá? Vamos com calma. Eu sei que você não pensa nisso de verdade. Pensa um pouquinho aí. Eu sei que você não pensa nisso de fato. Você tá reagindo um pouco na emoção, porque você viu que o cara é supostamente um abusador de mulheres, aí você não tá mais com a peninha dele ter apanhado. Mas para e pensa que a gente não tem, e não sabe nem quem é que tá acusando ele dessas coisas, mano. Então vai entender. Aí tem gente que fala assim, não, mas isso, eu vi várias pessoas falando, sabe como é que ficam várias pessoas falando isso? É a mesma forma que qualquer boato funciona. Uma pessoa talvez falou isso, aí um cara leu isso e no meio da discussão com outra pessoa, ah não, mas isso, olha só, porque eu vi isso acontecendo. Isso, olha só, esse cara aí tava abusando meninas lá. Esse cara não viu esse cara fazendo nada. Ele só leu na internet um cara que ele não conhece, um anônimo, falando isso. Aí outros veem falando isso, aí começa a espalhar. Aí a narrativa vira. A narrativa passa a ser, né, que era o cara, o cosplay foi espancado pela segurança, com seguranças espancaram o cara porque tava abusando de meninas. Só que a gente não sabe, então só tô pedindo o seguinte, não sei se o cara é inocente ou não, mas vamos com calma, vamos com calma. E é isso, vou ficando por aqui. O que você acha? Coloque aí embaixo seus comentários e tudo mais. Me segue nas redes sociais, blá blá blá, e até a próxima.